Olá, senhor advogado, senhora advogada, nós vamos ser substituídos por inteligência artificial? Eu já escrevi um tempo atrás, meu nome é Ronan Botelho, sou advogado como vocês, e eu escrevi sobre metaverso há um tempo atrás. Foi quase que disruptivo, mas é uma coisa que seria certa. A advocacia, ela vai entrar sim no metaverso, e basta a convergência. Eu escrevi há um tempo atrás, junto com o pessoal do Migalhas também, tem lá um livro, está na Amazon, um livro que vendeu muito bem, graças a Deus, e eu acabei de escrever uma outra situação agora, envolvendo tecnologia, inteligência artificial e também o nosso mundo jurídico, porque eu acredito que logo logo nós vamos ter mais ainda a inteligência artificial, que já tem. Dentro do mundo jurídico já tem muita inteligência artificial, mas há uma pergunta, será que um dia os advogados serão substituídos? Haverá advogado robô? Não haverá, nunca haverá um advogado robô. Meio que advogado robô, um robô nunca nem vai conseguir passar na ordem, porque é tão difícil, tão confuso aquela prova, que dificilmente um robô consegue. Mas a diferença é que eu escrevi o texto agora há pouco, o advogado admirado ou advogada admirado e o artificial. Aquela pessoa, aquele advogado que tem um pouco mais de preguiça, que gosta de copiar, colar, ou olhar no Google, isso é tudo certo, também, todo mundo faz, eu também faço. Mas sem ao menos mudar, sem ao menos entender, sem ao menos, pelo menos colocar o que você entende, sem ler muito, porque quando você lê muito, você acaba tendo as suas próprias ideias, e quando você tem as suas próprias ideias, você consegue ter um texto melhor. Então, se você não interpreta nada, apenas só copia e cola, esse advogado artificial, isso, uma inteligência artificial qualquer aí já consegue te substituir, um estagiário consegue. Foi assim que eu acabei de escrever. Então, e o advogado admirado? O advogado admirado é aquela pessoa que estuda bastante, se dedica, que é esforçado, que tem foco em sempre melhorar as suas coisas, sempre melhorar a sua escrita, sempre se aprimorar, sempre fazer o melhor possível. Este nunca será substituído, porque o sentimento, isso vem desde Aristóteles. Desde muito tempo atrás, desde os filósofos, o pathos. A gente nunca vai ter substituição dos sentimentos. O ser humano tem sentimentos. Vamos colocar uma hipótese de um advogado robô numa audiência trabalhista, uma audiência que tenha cível, que tenha fazer um acordo em que as partes fazem uma composição ali de acordo com a emoção, com a empatia, com o lidar da coisa. O reclamante tem dinheiro, tem direito sim a muitas coisas, mas sabe da condição financeira do reclamado e entende também que os seus direitos está tudo certo, mas você também não é daquela forma, o reclamante não fez, enfim, toda aquela situação, toda aquela mais e menos que se coloca numa audiência. Então é por isso que a gente não tem que entender que um robô vai substituir, vai fazer algumas rotinas. Por exemplo, a busca de jurisprudência, a busca de uma petição praticamente igual. Isso pode ser que aconteça, mas aquela parte sentimental que todo ser humano tem, e outra coisa, uma situação que o advogado criminalista, sempre cada caso é um caso diferente, é a interpretação, é o ânimo mecânico, né? É a vontade da pessoa em fazer ou não. Isso aí nunca que um robô vai conseguir. Então, nunca na história, o mestre Rui Barbosa, o grande advogado Rui Barbosa, até hoje não teve ninguém igual a ele e nem nunca vai existir. Então, assim, as pessoas são diferentes, o ser humano, pelos sentimentos nossos, pelas nossas emoções, nós aprendemos errando. O computador aprende com mais e menos, com certo e verdade, com verdadeiro e falso. Então a hipótese que um robô vai substituir o ser humano, isso não existe. A hipótese que existirão advogados robôs que fazem petições melhores, que fazem contestações melhores, isso também não existe. Um advogado que sabe entender que cada situação é uma coisa diferente. É claro que existem aqueles casos em que é mecânico mesmo, né? Algumas pessoas gostam de ações em massa, isso aí já é mecânico mesmo, você já faz. Você vai só trocar o estagiário, a pessoa ali que faz a parte administrativa por um algoritmo que saiba fazer toda a rotina. Então isso é normal, mas a criar a tese e desvendar um caso, entender qual é o ponto X da questão e você fazer a interpretação e gesticular a retórica, a sabedoria, isso aí nunca uma máquina vai substituir. Uma máquina, o algoritmo, ele existe para facilitar a vida humana, é uma ferramenta. Por isso que eles dizem que algoritmos, máquinas, mecânica, tudo são ferramentas do ser humano e a gente que manda. É isso que acontece. Uma máquina nunca vai ter sentimentos, uma máquina nunca vai ter consciência. A máquina pode conseguir até se consertar, né? O antivírus aí que tira um vírus que foi criado, aquela coisa toda, a desfragmentação, quando está errado, ele se auto-refragmenta, se fragmenta e se encaixa, mas isso porque o ser humano que colocou, o ser humano que fez o comando, e é o ser humano que comanda. Não existe essa possibilidade das máquinas assumirem o poder, não há mínima hipótese. Não há a mínima hipótese também de uma máquina ter consciência própria e querer fazer as coisas, ou até melhor que o ser humano. O ser humano pode muito mais, um ser humano com sentimentos, quando ele escreve com sentimentos, ele é muito superior a qualquer máquina, a qualquer situação. Então é por isso que a gente precisa sempre se atualizar, a gente precisa sempre estar lendo histórias, lendo parábolas, lendo coisas fora da nossa área, não só jurídico, mas lendo histórias,
das demais, assistindo séries, assistindo isso, mas lendo bastante, porque quando você assiste um filme, tem um livro e tem um filme. É claro que o filme é a mesma história, mas quando você está com o livro, a sua imaginação, ela está trabalhando também. Então são dois trabalhos, quando você lê, que é a leitura e também imaginar. E quando tem a imagem já pronta, então você já só está conhecendo a história. Quando você lê, você conhece a história, mas também imagina a história, e são duas coisas que são bem diferentes. E você imaginar, você trabalhar a sua mente é muito mais proveitoso, muito melhor. Então, o ser humano jamais será substituído por nada, por máquina nenhuma. O ser humano que criou, o ser humano que desenvolve e o ser humano que manda na máquina. Não é uma situação de pessoas, isso é uma situação de homem e máquina. O homem sempre vai ser superior porque o homem tem sentimentos, o homem que puxa o gatilho. Tá bom? Fiquem tranquilos e o nosso livro, o nome dele, vou até pegar de novo, como é que é o nome que foi dado pela editora? Eu coloquei um nome e a editora colocou outro. Aqui, Artificiais e Admirados, que são os advogados artificiais, também colocando a inteligência artificial nisso, e os advogados admirados. Não que eu seja, mas é o que eu almejo ser um dia, que todo advogado tem que ser. Forte abraço.